Olá, então, dada a intempestiva situação que está o nosso estado do Rio Grande do Sul aqui, resolvi disponibilizar algumas horas técnicas em caráter de voluntariado para apoiar e começar na solução dos problemas que a gente vem enfrentando aqui. Então, eu sou engenheiro civil, meu nome é Bruno Suzin, e através da Associação de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geólogos aqui de Caxias do Sul, e da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, do núcleo regional aqui do Rio Grande do Sul, que eu também estou inscrito e me candidatei a voluntariado de prestação de serviço técnico também. Sou professor de geotecnia da Universidade de Caxias do Sul e opero aqui na região da Serra aqui um laboratório de mecânica dos solos através da Terra Service já fazem alguns anos. Então ali em Galópolis aconteceu uma movimentação de massa ali, uma situação, um volume bastante expressivo de material que se deslocou mais ou menos nessa região aqui e acabou resultando na evacuação dessas casas, mais na região mais inferior aqui do barranco. Então, para quem está mais familiarizado com a região ali, aqui a gente tem o cemitério de Galópolis e esse barranco todo ele está se movimentando aqui em direção a sudoeste. O pessoal da prefeitura me encaminhou algumas imagens que foram tiradas ali naquele mato, ali naquela região onde tem o barranco, então a gente pode identificar uma série de trincas acontecendo ali, degraus de abatimento, que são evidência de movimentação de terra, e aqui inclusive a gente pode perceber o afloramento de algum material que está compondo ali esse talude sob a vegetação, né? Um material rochoso, um material argiloso, bem comum aqui da região. E então, através de vistorias lá, a prefeitura identificou essa região aqui como uma área de risco. Aqui a existência de uma fenda que ela se estende ao longo de toda a área. E a jusante, todas essas casas aqui acabaram sendo evacuadas. Para efeito de análise, eu projetei aqui então um perfil de análise, um perfil crítico à linha, bem onde está identificado o deslizamento e ortogonal a essa fenda que foi encontrada no campo lá também. O que está acontecendo ali, na verdade, é um escorregamento circular, um escorregamento rotacional. Na parte mais de cima, na crista do talude, ali a gente pode perceber essa formação de gretas, de degraus de abatimento aqui, na parte mais elevada, da mesma forma que a gente vê no campo, lá nas imagens registradas pelo pessoal da prefeitura aqui de Caxias. E aqui na parte da lateral, então, esse abatimento ele forma uma superfície de escorregamento curva aqui por baixo, empurrando o material aqui no pé, no pé do talude, ou na base do talude. E aqui é onde a gente teria lá na nossa situação as casas que estão sendo destruídas em função dessa movimentação de massa. Aqui a gente pode ver as gretas se formando aqui logo acima das casas que estão sendo movimentadas abaixo. Infelizmente, né, essas casas acabaram sendo destruídas, principalmente aquelas estruturas em que elas não estão diretamente apoiadas sobre a rocha sã. Elas são as primeiras a se movimentarem, né, mesmo preservando boa parte da estrutura, fica associado a algum risco aqui à ocupação e é muito prudente desocupar essas casas imediatamente. Então essa região está isolada e até um segundo momento, aí, até a Defesa Civil liberar, vai permanecer assim. Para a gente poder fazer alguma análise, é necessário então a determinação desses parâmetros geotécnicos dos materiais que a gente encontra lá na área. Segundo as informações do pessoal da prefeitura mesmo, existe um colúvio lá. Então eu fiz uma pesquisa breve aqui para tentar qualificar geomecanicamente esse material ainda sem nenhum estudo, né, sem nenhum ensaio dele. Alguns autores colocam aqui uma coesão entre 4 e 9 kPa,
uma coesão efetiva entre 4 e 9 kPa e um ângulo de atrito elevado, ângulo de atrito interno elevado entre 38 e 39 graus. Outros autores estabelecem aqui uma coesão de 6,8 e um ângulo de atrito interno em torno de 36, aqui 36,3 graus. Em ensaios realizados aqui no laboratório, um material muito semelhante a esse aqui, um material coluvionar, a gente identificou uma coesão efetiva aqui de 7,2 kPa e um ângulo de atrito interno aqui de 36,2 graus. Para efetivamente a gente rodar as análises, eu fiz então uma análise de sensibilidade aqui, uma breve retroanálise da situação lá a partir da superfície que a gente tinha do GeoCaxias, da geometria que o GeoCaxias apresentava para aquela região, e aí identifiquei aqui para esse material coluvionar uma coesão de 6 kPa, peso específico de 13 kN por metro cúbico e um ângulo de atrito interno aqui de 26 graus. Em cima desse material a gente vai ter um material mais fino, né, com uma presença maior de argila, então uma coesão um pouco mais elevada, inclusive em função da presença da vegetação, e um ângulo de atrito interno talvez um pouco menor, mas um material mais denso também, aí um peso específico em torno de 18 kN por metro cúbico. A principal causa dessa movimentação está associada a essa intensa pluviometria que aconteceu aqui no período em que rompeu o talude. Entre os dias 27/4 e 7/5, choveu 625,5 milímetros aqui em Caxias do Sul, que é uma quantidade de água bastante expressiva por um período de tempo bastante curto. Então, um saturamento rápido do solo, e isso acabou resultando na ruptura. Para efeito de análise aqui, em se tratando de análise de estabilidade de taludes, a gente pode entender o parâmetro RU ou o parâmetro B, aqui definido por Skempton, como um grau de saturação do solo. Alguns autores colocam então para o material residual de basalto, aqui um saprolito, um RU em torno de 8% de grau de saturação, chegando até 28%, e para situações mais extremas até 50% de saturação. Para efeito de análise aqui, na retroanálise, eu considerei 0,5, um RU de presença de umidade aqui no subsolo, de saturação, 0,5. Posicionei aqui a mais ou menos uns 30 metros da rua aqui o perfil de ruptura, que é o movimento que está acontecendo lá. As casas elas estão instaladas aqui mais ou menos, e aí esse material está sendo empurrado para cá e rompendo, destruindo as casas que estão ali no pé do talude. Nessa minha análise aqui, nenhum dos métodos propostos aqui para análise atingiu um fator de segurança maior do que 1, o que colocou risco para a situação lá, o que acabou resultando na ruptura, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos uns 30 metros, e aí aqui a gente tem o círculo de ruptura acontecendo. Para estabilizar essa situação aqui, eu fiz uma série de testes aqui de ajustes geométricos, de corte aqui, tentando regularizar de uma outra forma esse barranco, talvez, mas nada disso surtiu nenhum efeito na estabilização do talude, somente reduzindo aqui o grau de saturação para algo em torno de 30%, que já é bastante, e inserindo aqui tirantes no pé desse círculo de ruptura aqui, 2 linhas de tirantes, que eu consegui estabilizar aqui na maioria dos métodos que a gente está adotando para avaliação aqui. O fator de segurança ficou superior a 1,5. Então, necessário drenar essa região aqui. Não existe um ajuste geométrico aqui, terraplanagem não vai resolver o problema, e também não é aconselhado a gente mexer na vegetação nesse momento. O que se pode fazer aqui em caráter emergencial seria a instalação de algumas mantas, de algumas lonas lá na região, nas cicatrizes onde ocorreram as rupturas,
Isso tem que ser bem feito, né? Requer um trabalho, um acesso por corda, eventualmente ali. Tem questões também relativas à vegetação que tem que ser avaliadas. Então não basta jogar uma lona lá, tem que ser uma lona bem instalada para que ela fique lá e ela efetivamente impeça que a água penetre nesse maciço. Outra alternativa que se tem para essas fendas e para essas gretas que se formam na parte mais superior é a injeção de calda de cimento. Na verdade, injeção não, a projeção somente, o lançamento ali por gravidade nessas fendas, até que isso se sature, se complete e ocorra o transbordo dessa cauda e a gente tenha efetivamente selado essa trinca. O problema disso é que eu não sei quantos metros cúbicos, né, qual o volume que a gente estaria colocando ali para realmente sanar o problema. Mas é uma alternativa que a gente tem e bastante efetiva. A vegetação, então, se necessário, o manejo com muito cuidado, porque ela acaba também agregando alguma estabilidade no talude, alguma segurança maior ali na situação. Se propõe a implementação desses caixões dreno aqui, com a utilização de geocompostos, né, com a aplicação de gel têxtil, com a utilização de um gel tubo aqui para drenar efetivamente essa água. Então, drenagens superficiais também podem ser adotadas aqui para encaminhar essa água superficialmente para fora da região de interesse. Mas tudo isso, né, deve passar por um projeto, deve passar por uma etapa de dimensionamento, de orçamentação, para que a gente possa, através de uma boa alocação da obra, aí, ter um resultado efetivo. Duas propostas aqui para o sistema de drenagem, então, desses drenos caixões, desviando lá na parte da crista do talude a montante essa água e direcionando ela para fora da região que está rompida, dessa forma, ou a implementação de um dreno maior, transversal aqui a região, longitudinal, perdão, a região, e drenos menores aqui que recolhem a água desse caixão principal e transportam essa água para regiões mais ajusantes. Então, a alternativa, a solução a ser adotada deve ser avaliada em loco lá e a tomada de decisão deve ser feita a partir de um dimensionamento apropriado da execução de um projeto. Indicado também a instalação de marcos superficiais para que se comece a monitorar a movimentação desse barranco, desse talude, se é que está acontecendo, né? Propor aí uma distribuição desses marcos, de determinar locais de interesse lá em loco, que efetivamente a gente queira monitorar alguma movimentação, instalar apropriadamente esses marcos, né? E garantir aqui que o levantamento topográfico seja feito com a maior acurácia possível para que a gente efetivamente esteja medindo a movimentação do barranco. Propõe-se então a instalação de duas linhas de tirantes aqui. Claro, essas linhas esses tirantes eles devem ser dimensionados. Isso aqui é uma proposta de uma solução inicial para a estabilização global do talude, mas a frequência, o distanciamento desses tirantes deve ser avaliado, assim como o comprimento, o tamanho deles e exatamente a posição em que a gente vai estar colocando eles lá em loco. Então, os tirantes devem também passar por uma etapa de projeto aqui. Da mesma forma, né, eu gostaria de salientar que eu ainda não tive a possibilidade de visitar o local, não para de chover, mas a gente não deve, a gente precisa aqui de uma topografia de detalhe da situação que está lá agora, para poder qualificar melhor os modelos de análise e ser mais assertivo na tomada de decisão e no custeio dessas propostas, assim como a gente precisa realizar sondagens geotécnicas nesses locais para ver como é que está a situação geométrica desse subsolo lá e como é que é a resistência desse material em profundidade, como é que ele está se comportando lá agora, para que essas informações, juntamente com uma maior frequência aqui de ensaios geotécnicos a partir de amostras representativas, tanto ensaios mecânicos como ensaios de caracterização, para a gente qualificar geomecanicamente esse material, refinar os nossos modelos e ser mais assertivo na proposta da solução. Então, de momento, é o que eu queria trazer.
Espero poder ter contribuído aí na solução da problemática, né, que ela só está se iniciando, e por hora é isso que temos então. Obrigado.